Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 961, Jardim Botânico. Ansem estava tendo problemas com o bebê, acompanhando tudo isso. E sua presença no abrigo chamou muita atenção. Os residentes do abrigo ficaram chocados ao ver o bebê, já que os humanos normalmente não eram permitidos ou capazes de entrar nos santuários até os 16 anos de idade. Devido à sua aparência e comportamento, ninguém o tomou por um espírito ou criatura. Não havia nada ameaçador ou incomum nisso, então ninguém pensou nele como algo além de um bebê humano. Lá estava ele, vivo e bem no santuário do terceiro deus. Sempre que Ansem estava em sua companhia, outros o interrogavam com perguntas. Ele não poderia responder a nenhuma delas, é claro. Ainda assim, ele estava feliz por poder comandar o velho Huang e seu povo para residir no lado leste do abrigo. Isso significava que eles não poderiam vir para o lado de Ansem e importuná-lo sempre que desejassem. Então, como devo chamá-lo? Ansem colocou o bebê na frente dele. O bebê ficou sentado no chão, olhando para Ansem. Ao vê-lo parado em seus pensamentos, ela puxou a perna da calça dele, querendo ser segurada e embalada. Então, ela foi dormir. Ansem não era o mais proficiente quando se tratava de nomear as coisas, e isso não era diferente. Ele nunca teve tantos problemas para inventar um nome antes. E mais, esta era aparentemente uma garota humana que ele estaria nomeando. Ele não conseguia inventar nenhum nome antigo aleatório. Se fosse um homem, ele poderia ser menos cuidadoso. Ele queria inventar uma boa, porque planejava tratá-la bem. Ele queria criá-la como uma criança de verdade e incutir nela boa moral. Qualquer criança sob seus cuidados cresceria com a cabeça ferrada. Se ela ficasse mais velha, ele não queria que ela fugisse com nenhum homem mesquinho que tentasse cortejá-la. Mas, cada lágrima que ela chorou foi capaz de fazer crescer uma árvore de 6 engrenagens. E essas coisas eram mais valiosas do que uma árvore feita de dinheiro. Como ele sempre receberia algo em troca, Ansem estava confiante em sua decisão de criá-la bem. Ele iria tratá-la muito melhor do que qualquer criatura que já possuiu. Depois de pensar por mais meio-dia, ele não conseguiu encontrar o nome certo para ela. Vou te chamar de Bonheur, Ansem disse a ela, colocando o bebê na cama. Então ele se levantou, decidindo ir até a aliança para comprar algumas roupas para ela. Depois de passar pelo teletransportador, porém, ele ouviu o bebê gritar, papai. Papai. O quê? Como você chegou aqui? Ansem ficou chocado. Ele nunca tinha visto algo não humano que pudesse usar teletransportadores. Papai, abraço. Bonheur disse, enquanto se sentava na placa de teletransporte. Ansem a pegou, com a cabeça cheia de perguntas após sua chegada do santuário. E não foi só isso, ela também havia chegado ao destino de Ansem. Ele a pegou nos braços e decidiu fazer outro teste. Ele atravessou o teletransportador e foi levado de volta ao santuário com ela em seus braços. Então, ele voltou para a aliança e eis que funcionou. Bonheur era como um humano, livremente capaz de entrar e sair do santuário. Felizmente, Ansem se teletransportou para sua casa na aliança. Isso só iria assustar as massas, se eles vissem ou aprendessem sobre um bebê que havia se teletransportado do santuário. Além disso, se a agência de proteção à criança visse Ansem fazer isso, ele seria levado direto para a prisão. Então, Ansem a manteve em seu quarto e deu a ela o bem de Little Yan. Depois de escarnecê-lo desordenadamente, seu rosto estava coberto de creme. Então, Ansem comprou muitas roupas para ela na esquina. Feito isso, ele voltou ao santuário. Embora Bonheur parecesse um humano, seu comportamento era um pouco diferente. Ela não fazia cocô ou xixi em todos os lugares como os bebês humanos faziam e não chorava com facilidade.
Além das 2 lágrimas que ela chorou em seu primeiro encontro, Ansem não a viu soltar uma única lágrima. Claro, isso também foi parcialmente devido ao bom comportamento de Ansem com ela. E, por enquanto, as 2 árvores de 6 engrenagens eram suficientes. Ele não podia mais cuidar, por enquanto. As 2 árvores não eram inteiramente como as cultivadas por Moment Queen, e essas provavelmente precisariam de dezenas de milhares de anos para amadurecer completamente os frutos que produziriam. Conseguir gotas de água para sustentar as árvores já era uma provação suficiente. Então, com a esperança de aprender 1 ou 2 novos truques, Ansem decidiu consultar Moment Queen e perguntar a ela como sua árvore se desenvolveu tão rapidamente. A resposta que ela deu surpreendeu Ansem, no entanto. Ela disse a Ansem que a árvore já havia passado muito tempo crescendo no santuário do terceiro deus. Ele parou de crescer depois que ela foi chutada de volta para o santuário do segundo deus, mas quando a oportunidade apareceu, começou de novo. Eu preciso de mais gotas de água. Ansem agora precisava cuidar de seu Blind Pine e das 2 Gear Trees. Por enquanto, porém, ele tinha que se preparar. Durante o tempo que ele estaria fora, Ansem encarregou o Zero de cuidar de suas árvores e do bebê. Em sua ausência, ele deu a ela várias gotas de água para aplicar todos os dias. Felizmente, Bonheur não fez barulho e estava mais do que disposto a permanecer no abrigo. Se ela tivesse insistido em vir, Ansem não tinha ideia de como ele teria caçado. Depois de sair do abrigo subterrâneo, Ansem decidiu fazer uma visita ao abrigo humano abandonado que agora estava possuído pelo Thunder Devil King. O porão foi invadido por criaturas e monstros. Entre todos eles, Ansem viu um espírito real e 2 criaturas de sangue sagrado. Ele ficou surpreso ao ver Thunder Devil King com tanta defesa em um complexo tão pequeno. Mas, ansioso para aprender mais sobre o que Thunder Devil King trouxe para a área, Ansem decidiu se aventurar além deste abrigo e ver o que agora poderia residir no Thor Shelter. Ele não era burro o suficiente para pensar em assaltar o abrigo sozinho, as forças presentes garantiram que ele não seria capaz de tomá-lo facilmente, mesmo que tivesse muitos o acompanhando. O propósito de Ansem não era conquistar o abrigo, no entanto. Seu objetivo agora era pilhar o jardim botânico de Thor Shelter. Ele residia fora do abrigo e, embora houvesse guardas no local, Ansem sabia que tinha o que era necessário para se infiltrar no jardim. Esgueirando-se em sua direção, Ansem já podia distinguir a presença de muitos pessegueiros. O jardim inteiro estava cheio de coisas boas. Thor, você disse que poderia se esgueirar para lá. Como? Ansem perguntou, depois de convocar Thor Baron e gesticular em direção ao jardim. Capítulo 962 – Invadindo o jardim. Entrar deve ser fácil. Há uma velha árvore perto do lado leste do jardim que a oca por dentro. Ela tem muitas raízes ao redor dela. Se você abrir caminho abaixo dela, poderá entrar no jardim sem soar quaisquer alarmes. Thor Baron fez uma pausa e disse, mas a árvore que está mais perto de amadurecer ainda precisa de mais 30 anos. Não há nada para você levar lá, você não pode obter nada de valor agora. Apesar de não saber do truque de Ansem para cultivar plantas, Thor Baron ainda liderava o caminho. Em pouco tempo, eles chegaram à árvore da qual ela havia falado. Como ela havia descrito, havia muitas raízes grossas projetando-se da terra. Depois de cavar para baixo, ele logo chegou a um bolso espaçoso sob as raízes. Depois de entrar, ele percorreu uma curta distância para entrar no jardim. Sem muito esforço, eles se infiltraram na área sem disparar nenhum tipo de alarme. Era madrugada, então não haveria ninguém para passear no jardim a essa hora. Ansem ficou encantado ao ver todas as plantas que estavam maduras para serem colhidas. Ele agarrou um espadarte próximo e o chupou até secar. Chupa! 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 Ansem drenou o máximo de plantas que pôde e obteve mais de 1000 gotas de seu líquido mais querido em pouco tempo. Thor Baron não tinha ideia de como Ansem era capaz de sugar as plantas até secar, mas ela achou bastante preocupante vê-lo arruinar o jardim dessa maneira.
Depois de sugar metade das plantas do jardim, Ansem obteve 10.000 gotas de água. Espere. Thorbarón parou Ansem, assim como ele estava puxando outra planta. O que é? Ansem atendeu, parando por um segundo. Eu não criei esses. Thorbarón examinou as plantas que Ansem estava prestes a destruir. Isso deveria me incomodar? Deixe-me continuar absorvendo. Tudo o que Ansem queria eram gotas de água. Ele realmente não se importava com quem havia cultivado as plantas. Não, espere. Espere. Isso não parece normal, advertiu Thorbarón. Não é normal. Ansem olhou para a planta que estava prestes a absorver e viu como ela se parecia com uma orquídea. Esta deve ser uma orquídea borboleta roxa de classe de sangue sagrado. É provável que o Thunder Devil King tenha reivindicado o jardim e procurado plantar seus próprios itens botânicos aqui. Isso não é novo, então é provável que tenha sido transplantado para cá de algum lugar mais dele. Eu diria que faltam apenas 2 semanas para amadurecer, na verdade, explicou Thorbarón. Oh, eu definitivamente deveria drená-lo então. Ansem pensou que obter plantas de classe mutante era bom o suficiente. Ele não tinha percebido que seria capaz de capturar algumas plantas de sangue sagrado também. Ansem então perguntou ao Thorbarón, mas há algo especial que eu deva saber sobre isso? Se os humanos comerem esta planta, isso aumentará seus pontos genéticos de sangue sagrado. Se um espírito abaixo da classe real a consumir, pode aumentar os pontos genéticos próprios do espírito, disse Thorbarón, enquanto contava as orquídeas. Há 7 flores aqui, então você pode aumentar 7 pontos. Essas coisas são tão eficazes? Ansem olhou para as orquídeas em choque. Em seguida, ele pegou sua adaga vermelha e começou a cavar ao redor da orquídea. Quando terminou, pegou a coleção inteira. Thorbarón franziu a testa e disse, esta planta parece ter sido danificada quando foi transplantada para cá. Como você vai mantê-la viva, desenterrando-a novamente? Se eu quiser que ele viva, ele viverá. Ansem o ergueu e deu uma gota d'água antes de guardá-lo no bolso. Quando Thorbarón viu quão rudemente Ansem estava tratando as flores, ela quase se sentiu insultada. Ela não acreditava que a planta sobreviveria após os maus tratos. Como isso era tudo da conta de Ansem, no entanto, ela segurou a língua e não mencionou seu descontentamento. O que estava à frente de Ansem eram principalmente plantas de sangue sagrado. Deus sabia quanto tempo levariam para amadurecer, mas Ansem não se importava. Ele desenterrou cada um deles, pronto para levá-los para casa. Qualquer planta que não fosse de sangue sagrado, porém, ele simplesmente absorvia como gotas d'água. Quando terminou, o jardim parecia um terreno baldio, era uma visão morta e deprimente. Isso é. Ansem viu um cogumelo crescendo ao pé de uma árvore. O cogumelo era grande, sua tampa do tamanho de uma cabeça humana. Era vermelho, coberto com as tradicionais bolinhas brancas. Seu cheiro era delicioso. Ansem notou quão poderoso parecia e notou que sua força vital era muito maior do que as plantas de sangue sagrado que anteriormente povoavam o jardim. Você sabe o que é esta planta? Ansem perguntou, enquanto apontava para o cogumelo. O rosto de Thorbarón mudou e ela disse, este é um cogumelo voador. Um cogumelo voador. Ansem franziu a testa, sem saber. Depois de um tempo examinando o cogumelo, Thorbarón disse, sim, é um cogumelo voador. Mas não tenho a menor ideia de quem o plantou aqui. Ok, mas me diga o que isso faz. Ansem ficou irritado com a falta de respostas. Ansem estava usando sua aura Dongguan para esconder os movimentos dos dois no jardim, mas agora o jardim estava em ruínas. Se os guardas se virassem para ver o que havia acontecido com o local, os intrusos certamente estariam em apuros. Esta é uma planta supergenética. Se um espírito real a comer, eles podem se tornar um espírito rei, disse Thorbarón, entusiasmado. Realmente. Ansem ficou encantado, então ele rapidamente desenterrou o cogumelo.
Ele era tão rápido que Thorbarón foi incapaz de detê-lo, mas se ele não pegasse agora, outros eventualmente viriam atrás dele. Ansem deu uma gota d'água ao cogumelo antes de embalá-lo. Depois desse último item, o jardim foi despojado. Estava totalmente vazio. Parecia um remanescente de alguma terra decadente. Além do cogumelo voador e 4 plantas genossagradas, o resto foi absorvido por Ansem. Ele pegou 20.000 gotas de água. Eu adoraria ver a cara do Thunder Devil King amanhã, quando ele sair para seu próximo passeio no jardim. Ansem riu para si mesmo e desapareceu nas encostas das montanhas iluminadas pela lua. Capítulo 963, Relíquia. D***MND King. Eu vou matá-lo. No dia seguinte, a raiva de Thunder Devil King atingiu novos patamares. Era provável que toda a Floresta Thor pudesse ouvir seus gritos furiosos. A essa altura, Ansem já havia retornado com segurança ao abrigo subterrâneo. Ele cultivou o cogumelo e sua orquídea em segredo, atrás de seu jardim. Papai! Papai! Quando Bon-Er viu Ansem retornar, ela não poupou tempo rastejando em sua direção. Ela subiu no pescoço dele e deu-lhe um beijo. Você se comportou enquanto eu estava fora. Ansem estava feliz. Sim, disse Bon-Er. Ansem a trouxe de volta com ele para o palácio. Ao chegar, ficou chocado ao ver que o lugar parecia uma ruína. O lixo estava espalhado por toda parte, e no meio de tudo estava Zero, limpando. Muitas das coisas que Ansem trouxera com ele da aliança foram destruídas, incluindo seu colchão mais macio. Quando Ansem testemunhou a visão, ele perguntou a Zero com muita preocupação, o que aconteceu aqui? Zero olhou para Bon-Er e disse uma palavra. Dela. Bon-Er beijou a bochecha de Ansem e disse, eu fui bom. Ele estava fora há apenas 2 dias, e no entanto, nesse curto espaço de tempo, ela conseguiu arruinar o palácio. Se ele tivesse ido embora, ele temia que todo o abrigo pudesse ter sido destruído. Apenas jogue tudo fora. Vamos comprar algumas coisas novas. Ansem levou os dois para a aliança, para que pudessem comprar móveis de reposição e tal. Eles poderiam ter comprado tudo na Skinny, mas, caminhando pelas próprias lojas, podiam ver melhor os móveis e sentir a solidez de cada peça. Bon-Er parecia animado o tempo todo, enquanto Zero estava quieto e aparentemente desinteressado. Senhor, este supermercado tem espaço para crianças pequenas. Gostaria de usá-lo e deixar seu filho lá durante as compras? Um dos trabalhadores da loja se adiantou para perguntar a Ansem. Não, tudo bem. Embora o quarto para crianças fosse gratuito, Ansem não tinha ideia do que faria em sua ausência. Sem estar sob seu olhar atento, ela pode destruir o quarto ou até machucar os outros bebês. Eles foram até onde vendiam colchões e verificaram os colchões de ar de lá. Eram os mais fáceis de carregar e os mais adequados para a vida nos santuários. Senhor, este colchão inflável usa tecnologia mais recente. É muito adequado para a pele dos bebês. Talvez você deva tentar, disse o vendedor. Não, obrigado. Uma imagem da velha cama de Ansem passou por sua mente, sabendo que a criança pequena em seus braços havia causado a destruição, ele não estava disposto a arriscar uma repetição ali na loja. Está tudo bem. Você não será responsabilizado, mesmo que haja danos, disse o vendedor, sorrindo. Após o segundo pedido, Ansem cuidadosamente colocou Bon-Er no colchão de ar. Bon-Er, isso é bom? Ansem perguntou. Ela parecia animada e colocou as mãos na cama alegremente. Pang! O colchão de ar explodiu diante deles e Ansem rapidamente a puxou de volta. Oh meu Deus! Sua filha está bem? Sinto muito por isso, o vendedor se desculpou, quando um gerente os abordou. Pedimos desculpas por isso, senhor. Por favor, certifique-se de que pagaremos as contas médicas de qualquer tratamento que sua filha precise, disse o gerente, com óbvia preocupação. Tudo bem. Quanto custa esta cama?
Eu compro, disse Ansem, sorrindo. O gerente não queria que Ansem pagasse nada, então eles deram a ele de graça e até forneceram alguns vales de loteria. Era difícil explicar o que havia acontecido, então Ansem não discutiu e aceitou tudo o que lhe ofereceram. Ansem não quis usar os vales, mas os prêmios atraíram Bonheur. Muitos dos itens que estavam em disputa eram brinquedos. Ansem. Quando Ansem entrou na sessão de entretenimento, alguém chamou seu nome. Ele se virou e viu que era seu segundo tio Anley. Ansem não odiava os membros da família An, por si só, mas também não gostava deles. Eles não tinham feito nada muito desprezível, e Ansem tinha tantos inimigos perigosos que não tinha tempo a perder com maus pensamentos sobre a família An, de qualquer maneira. O pai de Ansem costumava administrar a empresa da família, mas a empresa pertencia exclusivamente aos outros membros da família. O pai de Ansem não recebeu ações do negócio. Estranhamente, eles não tinham ideia de que eram os donos até a morte do pai de Ansem. E após o calvário, eles venderam a empresa para o Starry Group. O pai de Ansem costumava dizer que ele e Ansem deviam à família An, então Ansem realmente não precisava odiá-los. Ainda assim, ele preferia tratá-los como estranhos. Ansem, você está comprando coisas daqui. Anley olhou para Ansem com um leve constrangimento. Isso provavelmente se deveu à forma como o homem havia maltratado Ansem e sua mãe no passado. Agora que Ansem era famoso e até conseguiu derrotar um Shura real e se tornar genro do presidente, eles receberam uma torta humilde com razão. Se eles tivessem tratado Ansem melhor no passado, ele poderia tê-los ajudado muito. Agora, isso era improvável. Eu terminei e fui embora, disse Ansem, e se preparou para sair. Embora Ansem não se importasse com o que havia acontecido no passado, ele ainda preferia não ter contato com a família An. Anley disse, meu irmão deixou algo na empresa, se você quiser, posso dar a você. O que é? Ansem perguntou. Apenas alguns pertences particulares que ele deixou para trás. Algumas roupas e comunicadores, coisas assim, disse Anley. Vou reivindicá-los quando você estiver livre. Ansem não se incomodou em perguntar por que eles não haviam mencionado isso antes, mas quanto menos conversa, melhor. Estou livre agora. Você deveria vir e levá-los. Anley sorriu. Capítulo 964, Salão Antigo. Ansem voltou da casa de Anley com uma caixa de itens. Enquanto Ansem estava lá, seu tio mencionou repetidamente suas dívidas. Ansem eventualmente deu a ele algum dinheiro. Isso não era ele sendo legal, no entanto. Ele se perguntou se havia algo mais de seu pai que poderia ter sido escondido dele. Talvez o presente em dinheiro levasse seu tio a dar a ele. De volta à sua casa, Ansem começou a vasculhar as mercadorias. Havia 2 jaquetas, documentos, várias ferramentas, comunicadores e um datapad de Sartvatis que parecia um laptop de pulso. Depois de vasculhar os itens, Ansem finalmente chegou à conclusão de que não havia nada tão especial. A maioria dos documentos físicos era relacionada ao trabalho, então não havia nada revelador entre o que ele havia recebido. O datapad também tinha 40 anos, então tinha valor monetário quase zero neste momento. Mas não era aí que estaria o seu valor. O datapad era a única coisa que poderia abrigar o tipo de informação que ele estava procurando. Infelizmente, era protegido por senha. Ansem decidiu ligar para Li Shiglun, já que ele era o tipo de pessoa que conseguia abrir computadores criptografados e invadir todo tipo de coisa. Fácil Pease, espremedor de limão. Estarei pronto em 10 segundos, disse Li Shiglun. Li Shiglun estabeleceu uma conexão entre o datapad e seu PC remotamente através da Skinner. E quase imediatamente, foi desbloqueado. 3 segundos depois, porém, o datapad explodiu. Puta merda! Que diabos? Li Shiglun ficou paralisado com o resultado. Está tudo bem. Não valeu nada, de qualquer maneira. Ansem manteve o sorriso, mas em seu peito havia um monte de confusão. Não,
Este é um A52 Sartvatis Datapad. Por que a força bruta de sua senha iniciaria uma autodestruição? Deixe-me dar uma olhada nisso, disse Li Xinglun. Ansem abriu para nada. Tudo o que restou foram os restos negros e fumegantes do que tinha sido. Alguém deve ter instalado um sistema de autodestruição personalizado dentro dele. Desbloqueá-lo fez com que a coisa explodisse. Sinto muito por isso. Li Xinglun estava se sentindo culpado. Tudo bem. Não é nada importante, de qualquer maneira. Ansem não o culpou. Não foi culpa dele, e ninguém poderia esperar que tal sistema existisse. Esse desastre do Sartvatis apenas deixou Ansem mais desconfiado sobre seu pai. Mas o chip não está completamente destruído. Talvez seja possível para mim extrair alguns dados? Li Xinglun realmente queria ajudar Ansem e continuou. Não vá a lugar nenhum, estou indo ver você. Talvez eu possa recuperar alguma coisa. Ansem não era o mais sábio quando se tratava de tecnologia. Ele só tinha o conhecimento que aprenderá na escola. Como resultado, ele não achava que a recuperação de dados seria possível neste caso. Mas Li Xinglun era hábil com a tecnologia e Ansem confiava nele. Se Li Xinglun disse que algum tipo de recuperação era possível, ele pensou que não haveria mal em permitir que ele tentasse. 2 dias depois, Li Xinglun chegou ao planeta Roca. Ele pegou o chip e começou a trabalhar. Ansem ficou bastante surpreso ao ver Li Xinglun trabalhar nos restos do datapad com tanta atenção e o observou trabalhar dia e noite nos dias seguintes. Eventualmente, Li Xinglun realmente encontrou algo. Claro, porque estava danificado, a informação não estava completa. Mas ainda assim, havia uma frase de texto que realmente fez Ansem franzir a testa. Entrando no salão antigo, pratique sangue e sutra. Havia muitas palavras faltando no texto, mas esta frase foi a mais fácil de ler. Se eu quiser entrar no salão antigo, preciso praticar o sutra do pulso de sangue? Isso é o que isso implica. A confusão de Ansem só aumentava. Sinto muito, mas isso é tudo que eu poderia fazer por você. Li Xinglun ainda estava com remorso por explodir o laptop. E ele se sentiu ainda pior, não conseguindo se recuperar tanto quanto esperava. Não se preocupe, você já fez o suficiente. Muito obrigado pela ajuda, disse Ansem. Ansem não sabia por que seu pai havia deixado para trás este datapad, mas, obviamente, alguém não queria que Ansem ou qualquer outra pessoa descobrisse o que havia dentro dele. Depois que Li Xinglun partiu, Ansem pesquisou o que pôde sobre a existência do Unseen Hall. Ainda era apenas um mito, no entanto. Não havia nenhuma evidência factual que apoiasse sua existência. Como resultado, Ansem não conseguiu descobrir muito dos humanos. O que ele descobriu, porém, foi de onde se originou o mito do salão antigo. Era do Shura. O mito dizia que o salão antigo era onde residiam as divindades ou deuses do Shura. Era um lugar proibido para o Shura ir, e apenas seus reis podiam visitá-lo, algum tempo antes de sua morte. Era como um túmulo para os monarcas da Shura. Se os reis Shura morressem fora do salão, eles deveriam ser deixados onde estavam, pois ninguém mais poderia entrar no salão. Obviamente, essas informações foram obtidas apenas da Skinner. E Ansem ainda não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o paradeiro do Unseen Hall. Mas ele encontrou 2 informações sobre a arquitetura do salão. Dizia-se que era um palácio construído em pedra e do lado de fora havia uma estátua de Shura. Ansem não tinha certeza se o salão antigo nos dados extraídos era ou não aquele associado ao Shura. Algo poderia ter se perdido na tradução e não havia como ele saber com certeza. Mas se esses 2 salões antigos são realmente os mesmos, por que meu pai teria uma associação com eles? Ansem, mais uma vez, estava confuso. Ele sabia que ele próprio era humano, mas havia uma pessoa sobre a qual ele não tinha certeza. Se seu bisavô fosse Anjinzi, e se a identidade de Zero tivesse algo a ver com a Legião de Sangue, as coisas poderiam ficar confusas. O que aconteceu com a família An, no passado?
Ansem destruiu o resto do chip, para que ninguém mais pudesse ler o que estava escrito. Ele não era forte o suficiente para investigar esses assuntos sozinho, e ainda não havia o suficiente para continuar. Mas uma vez que ele tivesse as pistas apropriadas, e seu poder tivesse crescido, ele o seguiria até o fim. Mas o que quer que tenha acontecido, ele ainda reconhecia que não podia se aprofundar muito nesses assuntos. Ele pode eventualmente se ver incapaz de retornar. Capítulo 965 – Urso Branco Ferido. De volta ao abrigo subterrâneo, Ansem chamou Moment Queen para recuperar a Dragon Blood Snake e sair para caçar em seu nome. Embora ela não quisesse fazer isso, ela reconheceu que já era hora de fazer algo por ele. Fazia tempo, afinal. Quando Moment Queen saiu, Ansem entrou na base espiritual para que ele pudesse começar a reunir mais pontos Geno. Mas ele era o número 1 na segunda base espiritual e, como resultado, não conseguia desafiar ninguém. Tudo o que ele podia fazer era esperar que outros espíritos oferecessem seus genes. Os espíritos do rei ainda guardavam rancor contra ele. Como resultado, eles foram os únicos genes que ele não conseguiu coletar. Rei, meus olhos podem saudar seu esplendor mais uma vez. Ansem de repente viu um enorme espírito se curvando diante dele. É você, gigante flamejante. Gigante Flamejante foi o primeiro espírito que Ansem encontrou, de volta à primeira base espiritual. Meu rei, nas Ilhas Flutuantes, o rei divisor do espaço proclamou que você não passa de um covarde. Ele disse que pode matá-lo instantaneamente e quer que você vá e lute contra ele. O gigante flamejante era um espírito monstruoso, mas era tão intrometido e fofoqueiro quanto uma velha. Se ele é tão confiante, então por que ele não vem até mim enquanto estou aqui na base espiritual? Ansem disse. Gigante Flamejante disse, você não sabia que ele está atualmente na terceira base espiritual? Eu realmente não presto atenção àqueles que são indignos, disse Ansem. Flamegiante estava exuberante de alegria, e sua adoração por Ansem não havia diminuído nem um pouco. Mas ele alertou, você é muito poderoso. Mas o rei divisor do espaço sempre foi um pouco fanfarrão. Com suas constantes injúrias sobre você, isso pode levar outros espíritos a acreditar que você está apenas com medo dele, se você fizer isso. Não o desafie logo. Ansem perguntou, com qual elemento ele se alinha? Ouvi dizer que ele possui os poderes do espaço e, com isso, ele pode rasgar o tecido de nossa dimensão. Ele derrotou todos que estão no mesmo nível que ele, explicou Flamegiante. Bem, quando eu chegar à terceira base espiritual, terei certeza de lidar com ele, disse Ansem. Ansem realmente queria matar o rei divisor de espaço pelos pontos Geno que ele poderia fornecer, mas fora da base espiritual, ele não tinha ideia de onde esse espírito poderia ser encontrado. Ele desejava extrair mais informações do gigante flamejante, mas foi surpreendido por Zero. Ela estava batendo em sua estátua, então ele saiu da base espiritual para ver o que estava acontecendo. Quando ele saiu, ela estava apontando para o outro lado do corredor. Ela disse, alguém está aqui. Quando Ansem saiu do corredor, ele viu o velho Huang. Ele estava gritando. Velho Huang, o que está acontecendo? Ansem perguntou, enquanto saía do corredor. Shenshen e alguns outros saíram para matar insetos de ferro. Mas eles ficaram presos. Disse o velho Huang. Eu não disse a vocês para não se afastarem muito? Ansem franziu a testa. Eles cometeram um erro. Você pode, por favor, salvá-los. O velho Huang implorou desesperadamente. Ansem foi visitar o sobrevivente da provação, que havia retornado para informá-los do ocorrido. O homem disse, 6 de nós partimos em uma tentativa de caçar e reabastecer nossas despensas. Em nossa expedição, encontramos uma criatura ferida diferente do que costumamos escolher para ser nossa presa. Decidimos enfrentá-la. Infelizmente, seus ferimentos não haviam desacelerou tanto quanto esperávamos, e ele correu muito rápido. Nós o perseguimos por um tempo e, em pouco tempo, estávamos muito mais fundo na floresta do que jamais pensamos em realmente ir.
O superador parecia apavorado e, após uma pausa para recuperar a compostura, disse: a floresta ganhou vida. As vinhas e seus espinhos trabalharam para capturar meus amigos. Eu estava atrás do grupo e, depois de testemunhar o que estava acontecendo com meus compatriotas à frente, virei-me para fugir e escapei com sucesso. Enquanto corria, pude observar a forma de cipós que haviam capturado meus amigos. Eles eram diferentes e estranhos. E logo após serem capturados, meus amigos desmaiaram. Depois que Ansem ouviu a história, ele disse a ele: leve-me até lá, para que eu possa dar uma boa olhada. Vou com você, disse o velho Huang. Não. Quanto maior o número, maior a possibilidade de acidentes. Deixe-me ir lá primeiro e investigar este incidente. Depois que Ansem terminou, ele montou o Little Wind e imediatamente decolou com o sobrevivente. Mais ou menos na metade de sua suposta jornada, o homem gritou: ah, olhe! Essa é a criatura que procuramos caçar. Ansem olhou para onde ele gesticulava e viu uma criatura deitada nos arbustos. Era um urso, coberto de pelo branco. Era pequeno e sua parte inferior estava gravemente ferida. Pouco depois de Ansem olhar em sua direção, a besta percebeu a presença de Ansem. Ele decolou em grande velocidade, mas deixou um rastro de sangue. Está indo na direção de Shenzhen e os outros ficaram presos? Ansem perguntou. Sim, na verdade, confirmou Liu Tian. Vamos. Ansem apressou Little Wind para perseguir o urso ferido. Outros podem ter acreditado que o urso branco era uma criatura ferida, fugindo daqueles que temia que pudessem tirar vantagem de sua condição. Mas isso não era verdade, e Ansem foi capaz de discernir isso através da observação de sua força vital. Foi incrivelmente animado. O urso estava apenas atraindo-os naquela direção, provavelmente com um método astuto de obter comida. Ansem continuou perseguindo o filhote, e enquanto avançava, disse: diga-me quando estivermos perto dessa parte da floresta. Mas enquanto corriam, trepadeiras emergiam da terra como cobras. Eles tentaram amarrá-los. A mão direita de Ansem desembainhou sua espada Tai imediatamente, e com uma chama negra envolvendo-a, ele cortou as videiras que estavam mais próximas a ele. Rugido! Eles ouviram um grito vindo de algum lugar e, ao soar, o chão começou a tremer. Mais e mais videiras romperam a terra, chicoteando descontroladamente para destruir a floresta ao seu redor. Capítulo 966 – Habilidade de controlar insetos. Oh meu Deus! O que é esse monstro? Liu Tian ficou chocado. Um inseto gigante, do tamanho de um ônibus, grita debaixo da terra. Seus tentáculos pareciam versões descoloridas das trepadeiras da floresta, carregadas de espinhos letais. Depois que Ansem cortou um de seus apêndices lascivos, o inimigo ficou furioso. Ele atacou Ansem em um frenesi. O urso branco estava em cima da cabeça do inseto. Já não fingia estar ferido e agora revelava seu verdadeiro estado. Estava excitado com a angústia que havia causado aos dois que o seguiram. Ansem olhou para o inseto e o urso e ficou surpreso. Ele nunca esperou ver duas espécies totalmente diferentes caçando juntas dessa maneira. Você vai primeiro! Ansem comandou. Com Tai apertada firmemente em sua mão, ele se moveu para atacar o urso primeiro. O filhote ordenou que o inseto usasse seus tentáculos para capturar Ansem. Mas nada poderia parar o ataque de Ansem, enquanto ele cortava e cortava seu caminho através dos tentáculos que tentavam capturá-lo ou retardá-lo. Quando nada se interpôs entre ele e o filhote, Ansem balançou Taia com grande ferocidade. A velocidade e o poder foram liberados na forma de vento visível, moldado para a lâmina que o lançou. O urso arrogante foi pego de surpresa pela formidabilidade do humano. Sem ficar por perto, ele saltou do inseto espinhoso. O bug foi de fato o mais azarado dos dois, até agora. Depois do que já havia incorrido, a lâmina de vento cortou seu corpo e cortou a criatura em duas. Pouco depois, o fogo negro ardeu em suas peças moribundas e trêmulas. Criatura mutante Thor Bug morto.
Nenhuma alma de besta ganha. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos genomutantes aleatoriamente. Ansem ficou surpreso com o poder que conseguiu liberar com Taya e Fênix. Mas essa surpresa rapidamente se transformou em frustração moderada. As chamas que envolveram o inseto eram tão fortes que carbonizaram o cadáver até que se tornasse intragável. O filhote ficou assustado com o que viu e rapidamente fugiu da cena para as profundezas emaranhadas da floresta Thor. Acho que Shen-chan provavelmente está morto. Volte e relate o que aconteceu. Vou perseguir aquele urso. Sem esperar, Ansem disparou atrás de seu alvo. O filhote não parou de correr por um segundo. Enquanto isso, uma luz apareceu de algum lugar em seu corpo. Depois de um curto período de tempo, um zumbido foi ouvido e, em seguida, vários insetos atacaram Ansem. Esse cara pode controlar insetos? Ansem ficou bastante surpreso com essa revelação. Ainda assim, a horda de pragas que voou em sua direção não atrasou sua perseguição. Com Taya na mão, ele abriu caminho sem esforço pelo lote, até que apenas um monte fumegante de cadáveres de moscas permanecesse no chão da floresta. Ele rapidamente deixou para trás. Os insetos que ele matou eram de classe primitiva. Assim que entraram em contato com a chama da Fênix de Ansem, foram instantaneamente incinerados. Ansem, em alta velocidade, foi um pouco mais rápido que o filhote. Esse fato e os poderes que ele possuía sem dúvida assustaram o urso, pois ele ficava olhando para trás enquanto corria. Certamente conseguiu mais do que esperava quando tentou enganar Ansem. Mas o urso também surpreendeu Ansem. A criatura não era tão fraca ou tão simples quanto ele havia presumido inicialmente. Se fosse uma criatura mutante, deveria ter pelo menos muitos de seus bloqueios genéticos abertos. Estranhamente, porém, tudo o que fez foi correr. Não parecia que queria lutar. Esse cara é realmente fraco e usar os outros é tudo o que pode fazer para sobreviver. Ansem adivinhou. Ainda assim, Ansem o queria morto, não importa o custo. E vingança à parte, sempre havia chance de ele conseguir uma nova e rara alma de besta. Em pouco tempo, ele alcançou o filhote e estava logo atrás da fera em fuga. Quando Ansem levantou sua espada e abaixou, o urso não reagiu. Tudo o que fez foi continuar a correr o mais rápido que pôde. E quando a espada fez contato com o urso, abriu uma fenda em seu traseiro peludo. Num piscar de olhos, suas nádegas explodiram em chamas. O urso gritou e parou no chão. Sobre o solo estragado e revirado do chão da floresta, o urso rolava e se contorcia em agonia, tentando suprimir as chamas que consumiam e obliteravam seu traseiro. Ansem se preparou para cortá-lo uma última vez e acabar com a besta, mas, de repente, ele saltou e começou a se curvar a Ansem em um pedido de misericórdia. *MN, este urso realmente é um covarde. Ansem olhou para ele, enquanto continuava se curvando. Era fácil ter pena da coisa e, de repente, não parecia uma besta assassina em fuga. Na verdade, parecia inofensivo. De repente, porém, os arbustos próximos estremeceram e tremeram. Um escorpião de 2 caudas, preto como breu, entrou furioso. O escorpião era tão grande e intimidador quanto um tanque. As caudas tinham 10 metros de comprimento cada, e suas pontas eram incrivelmente afiadas. Depois de um breve momento, a cor preta desbotou para um brilho azul, quase aquático. Se você sofresse uma picada de uma de suas caudas miseráveis, com certeza não sobreviveria. Nesse momento, o urso de quem Ansem tinha pena parou de se curvar. Ele saltou sobre a cabeça do escorpião, enquanto um sorriso arrogante voltou a cobrir seu rosto. *MN, filho. Esta criatura é um covarde de proporções lendárias. Enquanto ele pensava isso, os ferrões do escorpião se levantaram rapidamente e voaram em direção ao peito de Ansem. Ansem criou uma rápida tempestade de fogo negro e soprou na direção dos ferrões do escorpião. Para sua surpresa, não causou nenhum dano.
Com pressa, Ansem ativou sua aura Dongguan e a usou para desviar do ferrão que ele não conseguiu parar. O escorpião atacou com duas caudas, e seus golpes rápidos vieram grossos e rápidos. Embora ele fosse capaz de se esquivar de cada ataque, ele não conseguia acertar um golpe próprio. O filhote estava pulando de alegria em cima do escorpião. Era incrivelmente arrogante e certamente queria ver Ansem morto. Essa coisa é estranha. O escorpião deveria estar no nível de sangue sagrado, já que meu fogo não foi capaz de causar dano. Mas o filhote deve ser uma classe mutante. E ainda, se for assim, como é capaz de controlar a mente de uma criatura de sangue sagrado? Ansem se perguntou. Capítulo 967 – Ursinho Arrogante. O nível de condicionamento físico de Ansem era de pouco mais de 1000 comparado com as criaturas de sangue sagrado, que tinham níveis de aptidão de mais de 2000. Não era difícil entender por que matar tais bestas era uma tarefa difícil. Ansem só podia usar movimentos Dongguan para ajudá-lo a escapar do ataque de ataques que surgiam em seu caminho. O nível de condicionamento físico do escorpião era praticamente o dobro do de Ansem, então sua capacidade de ameaçar o monstro era quase inexistente. Se sua destreza não fosse tão alta e ele não pudesse se esquivar com tanta habilidade, ele teria sido morto com facilidade. O escorpião havia aberto 6 de seus bloqueios genéticos, então era incrivelmente improvável que Ansem pudesse vencê-lo. Ansem apenas pensou que era uma sorte que o escorpião não tivesse habilidades AOE. Se tivesse aprendido tais ataques, a única coisa que ele poderia ter feito seria fugir. Rugido! O urso ainda estava orgulhoso em cima do escorpião. Seu rugido era como se estivesse dizendo: venha lutar comigo. Em meio à enxurrada de golpes de pinça que Ansem estava evitando por pouco, ele avistou o rosto presunçoso do urso. Foi neste momento que o corpo de Ansem exalava uma aura assustadora. Uma luz branca explodiu dele e o transformou em uma figura sagrada e brilhante de luz resplandecente. Nesta forma grosseiramente incandescente, um poder terrível trovejou. Estrondo! Ansem evitou o próximo ataque do escorpião e voltou sua atenção para o urso branco. Não esperando a explosão repentina, a criatura apavorada desejava correr. Mas Ansem não estava aceitando. Com seu punho solar de poder puro e desenfreado, ele jogou os nós dos dedos no urso. Quando o soco atingiu seu alvo, o urso foi lançado deslizando pelo chão áspero da floresta. Não foi possível levantar. Ansem agarrou o urso branco como um caçador agarrando um esquilo morto. Com outra manobra evasiva em torno dos ataques do escorpião, Ansem decolou voando no ar. Os 3 segundos do modo espírito do Super Rei chegaram ao fim. Com o urso ainda firmemente em suas mãos, Ansem fez um retorno aéreo. Felizmente, apesar de sua força, o escorpião não tinha capacidade de voar. Tudo o que podia fazer era assobiar ameaçadoramente para Ansem enquanto o observava partir. Onde foi aquele ursinho presunçoso, hein? Onde está essa arrogância agora? Vamos lá, me mostre! Quando Ansem voltou ao abrigo, jogou rudemente o urso no chão. GRRR! GRRR! O urso branco não estava tão arrependido quanto Ansem esperava e, em vez de implorar por misericórdia, ameaçou Ansem com rosnados. Ah, é assim que você quer jogar? Vamos ver do que você é feito, então. Ansem trouxe Tai em um esforço para matá-lo. Mas, de repente, o urso branco puxou suas garras e se coçou. O sangue escorria de seu corpo. Ansem ficou surpreso com isso, sem saber o que planejava fazer. De repente, Ansem sentiu a floresta acima tremer como se houvesse um terremoto. Incontáveis insetos agora se aglomeravam em direção ao abrigo, como um tsunami secundário. Os insetos podiam sentir o cheiro do sangue do urso e foram corajosos o suficiente para entrar. Ao ver a legião de insetos que agora assaltava seu abrigo, os humanos ao redor ficaram com medo e correram para diferentes cantos do abrigo em pânico e desordem. Fique em segurança dentro do abrigo! Ansem gritou.
Ele agarrou o urso e caiu para trás, mais para dentro. Havia muitos bugs para contar, e todos eles eram pelo menos classe mutante. Se fossem apenas alguns, estaria tudo bem, mas agora era um jogo diferente. Os insetos vieram atrás do urso e seus números continuaram a crescer. Eles lutaram e abriram caminho através de seus irmãos na tentativa de chegar até ele. Grrr. O urso branco estava sendo provocador e parecia dizer a Ansem que ele deveria ter deixado para lá. Você é carne morta. Nenhum bug pode ajudá-lo, nenhum único. Ansem agarrou o urso branco pelo pescoço novamente e recuou mais fundo. Isso enfureceu o urso, e então ele arrastou a pata pela carne novamente. Depois dessa nova lesão auto-infligida, o sangue levou os insetos a um frenesi ainda maior. Os insetos estavam por toda parte e sufocavam o ar e o céu. Ansem então decidiu ir para a entrada do abrigo, com medo de que os insetos continuassem seu ataque até que destruíssem o reino subterrâneo. A ruína de seu abrigo era a única coisa que ele não podia pagar. E mesmo que o abrigo e a árvore monumental acima não fossem destruídos, se muitos insetos fossem deixados para invadir o abrigo, eles sem dúvida matariam as pessoas que se mudaram para morar lá. Agarrando o urso mais rudemente que pôde, Ansem correu para fora e para a floresta. Os insetos não cederam em seu enxame enlouquecido. Grrr. O urso rosnou e rosnou, mas isso é tudo o que faria. Estava furioso com seus maus tratos. Mas, apesar disso, Ansem não ousou machucar o urso neste momento. Quanto mais danificado o urso estivesse e quanto mais sangrasse, mais raivosos os insetos nativos se tornariam. Infelizmente para Ansem, este julgamento estava longe de terminar. Em pouco tempo, ele viu o escorpião vindo em sua direção, desejando voltar à briga. Com a situação tão confusa quanto estava, tudo o que ele queria fazer agora era matar rapidamente o urso e descartar seu cadáver ali na floresta para poder correr para casa. Ele provavelmente seria capaz de fugir, mas queria fazer isso apenas como um último recurso absoluto. Não haveria nenhum benefício para ele em simplesmente matar o urso. Mas mais e mais bugs vieram, muitos deles sendo da classe de sangue sagrado. Eles estavam ficando assustadoramente próximos. Enquanto Ansem se perguntava se deveria ou não ter matado o urso, uma voz familiar soou. Papai! Papai! Ansem olhou para trás e viu Bonner chupando uma garrafa vazia enquanto ela rastejava em sua direção. Por que você está aqui? Ansem pegou Bonner. Eu quero leite. Bonner sacudiu a mamadeira que estava chupando, indicando que estava vazia. Rugido! Rugido! Vendo as vastas faixas de insetos continuando a se juntar à perseguição, o urso fez mais barulhos ameaçadores. Pang! Bonner ficou irritado e então ela chutou o rosto do urso. O poder naquele chute foi uma luta para acreditar, quando o sangue de repente jorrou do rosto do urso. A estrutura da cabeça estava desfigurada e torta, e os dentes arrancados. Eles se espalharam pelo chão da floresta como trocos. Mas quando os insetos sentiram o cheiro do sangue do urso, as criaturas simplesmente gritaram, guincharam e se enfureceram ainda mais. Ah! Bonner estava furioso. Os insetos a impediam de receber leite, e isso a desagradava muito. Então, ela puxou uma pequena cabaça e gritou para os insetos que cobriam os arredores em seus números vorazes. Capítulo 968 – Absorção de cabaça. Bonner agarrou sua cabaça com força e, da ponta dela, formou-se um buraco negro. A atmosfera ao seu redor quebrou e, naquele espaço, a própria composição da dimensão se fragmentou. E então, de todos os lados, tudo começou a ser sugado para dentro dele. Ansem ficou paralisado com a visão, observando o vórtice escuro e rodopiante sugar todos os insetos como um desumidificador hiperdrive. A cabaça era pequena o suficiente para caber perfeitamente nas mãos de Bonner. Como resultado, a cabaça era muito menor do que os insetos. E, no entanto, aspirava sem esforço todas e cada uma das criaturas.
Até o escorpião-tanque foi arrastado pelo buraco negro na ponta da mini-cabaça. Ansem mal podia acreditar, mesmo observando as criaturas de sangue sagrado serem sugadas para dentro da cabaça. A cabaça tinha que ser uma espécie de poço sem fundo. Apesar das incontáveis criaturas que absorveu, não havia indicação de que estivesse se enchendo. Era como se um bolso de espaço infinito residisse dentro dele e pudesse coletar tudo o que procurasse. Pet. Logo depois, todos os insetos foram embora e um silêncio enervante voltou ao bosque emaranhado. E então, com a mesma rapidez com que apareceu, a cabaça desapareceu. Bom Ir, garrafa vazia na mão, disse, eu quero leite. Ok. Vou pegar para você o melhor leite orgânico que puder encontrar, disse Ansem, sorrindo. Com Bom Ir lá, ninguém ousaria mexer com ele. Depois de trazer Bom Ir de volta ao abrigo, Ansem encheu sua mamadeira com leite. E calmamente, ela amamentou sua ponta de borracha com prazer. Bom Ir, onde está sua cabaça? Ansem perguntou. Bom Ir olhou para Ansem com confusão moderada. Você sabe, a cabaça que absorveu todos aqueles insetos. Quando ela ainda parecia não entender, Ansem presenteou-a com o desenho de uma cabaça. Bom Ir, agora compreendendo, disse, é meu. Ansem respondeu rapidamente, eu sei disso. Não se preocupe, papai sabe que é seu. Mas eu só estou pensando, o papai pode pegar emprestado por um tempo. Ok. Posso dar para o papai. Bom Ir bateu palmas e a cabaça apareceu diante dela. Então ela passou para Ansem. Boa menina! Ansem aceitou a cabaça e simulou o fluxo de energia de Bom Ir. Ele apontou para o urso que lhe trouxe tantos problemas e gritou, absorva! O urso branco se mijou, mas estranhamente, a cabaça não produziu um buraco negro. Chupa! Suga! Chupa! Ansem gritou 3 vezes. Mas ainda assim, nada aconteceu. O urso branco se assustava a cada chamada e, quando Ansem começou a gritar, o urso desmaiou devido ao medo avassalador da morte iminente. Era como um prisioneiro que deveria ser executado em um campo de tiro, mas todas as armas enterraram 3 vezes. Por que não está funcionando? Ansem perguntou, trazendo a cabaça de volta para Bom Ir. Como posso fazê-lo absorver coisas, assim como você faz? Bom Ir parecia confuso, sem saber o que Ansem estava sugerindo. Ansem tentou explicar com mais detalhes, mas ela era evidentemente jovem demais para entender. Podemos liberar os bugs que estão dentro, talvez. Ansem teve uma ideia sobre os insetos que foram sugados para dentro. Havia algumas criaturas de classe de sangue sagrado dentro, então liberá-las uma a uma poderia deixá-lo obter alguns pontos geno de sangue sagrado. Mas, infelizmente, Bom Ir também não conseguiu entender essa sugestão. Em resposta a isso, Ansem bateu na cabeça da cabaça e disse, os insetos, os insetos. Bom Ir sorriu e pegou a cabaça. Ele pensou que ela havia entendido, mas em vez disso, ela bateu na cabeça da cabaça e a fez desaparecer. Ugh, eu preciso de ajuda. É melhor eu me matricular em alguma escola de linguagem para bebês. Ansem sentiu-se incrivelmente desanimado. Como ele não conseguia falar com Bom Ir corretamente e fazê-la entendê-lo, Ansem planejou matar o urso à moda antiga. Quando Ansem se aproximou, porém, o urso saltou e começou outro ato de reverência. É tarde demais para isso, você já fez isso uma vez. Assim que Ansem se preparou para acabar com o urso, Bom Ir começou a rir e bater palmas. O urso viu a felicidade de Bom Ir e fez uma parada de mão para ela. Então ele fez uma performance estranha, usando sua língua para pular e pular no ar. Bom Ir riu com alegria exuberante. Ele é esperto. Ansem ficou surpreso. O urso, ao vê-la tão feliz, rastejou para perto dela e tentou lamber seus pés. Mas Bom Ir achou que estava muito sujo, o que azedou seu humor. Ela deu um tapa no urso, que fez o criminoso peludo voar contra uma parede próxima com um estrondo. Ah!
Ansem então se perguntou se deveria ou não dar uma chance extra ao urso, se ele se comprometesse a agradar e fazer companhia a Bonheur. Se mudasse de atitude e fizesse isso, ele permitiria que vivesse como um brinquedo para Bonheur. Além disso, poderia fornecer sangue a Ansem de vez em quando para atrair insetos e tornar as caçadas mais simples. O urso sobreviveu ao último golpe, mas seu pesadelo estava apenas começando. Ansem observou o urso e permitiu que ele permanecesse ao lado de Bonheur. Com o tempo, ele ocasionalmente ouvia o urso gritar em agonia, seguindo um baque alto. As pessoas do leste sempre ouviram esses gritos e começaram a murmurar entre si sobre o que poderia ter sido. Muitos acreditavam que Ansem tinha um hobby secreto de torturar animais. No final de cada dia, o urso se machucava e mal conseguia se mexer. Ele pensou que poderia descansar, mas tais desejos eram lampejos de sua ingenuidade. À noite, Ansem usou sua luz sagrada para curar a criatura. E no dia seguinte, seria enviado de volta para Bonheur para jogar. O urso precisava permitir que Bonheur o intimidasse, pois essa era a única maneira de mantê-la feliz. E de vez em quando, Ansem vinha tirar seu sangue. Era como se tivesse sido roubado de suas necessidades de urso e sua vida como um urso livre havia acabado. Capítulo 969 – Uma chance em 10 milhões. Com o passar dos dias, a orquídea roxa amadureceu. Suas flores se abriram como borboletas roxas e exalaram um perfume glorioso. Thorbarão confirmou que eles eram maduros, e então Ansem prontamente colocou um na boca. Um néctar incrivelmente doce banhou sua língua em delicioso êxtase. Orquídea borboleta roxa sangue sagrado consumida, Geno sangue sagrado mais um. Ansem estava mais do que em êxtase, então ele recolheu o resto e encheu a boca com eles. Quando terminou, ele havia obtido 7 Geno. Thorbarão olhou para as plantas em choque, quase incapaz de entender como todas as plantas sobreviveram ao arrancamento do jardim. Ela achou ainda mais difícil acreditar o quão saudável o cogumelo voador havia se tornado e como ele estava realmente crescendo. Como você fez essa coisa crescer? Thorbarão perguntou. Oh, é apenas uma coisinha derivada do conhecimento humano. Mas diga-me, quais são as chances de um espírito real se tornar um espírito rei após o consumo deste cogumelo? Ansem perguntou. Está em algum lugar na faixa de 1 a 10 milhões, respondeu Thorbarão. Você poderia muito bem ter me dito que não há chance. Ansem franziu a testa. Mesmo os pais espíritos do rei não têm garantia de ter filhos espirituais do rei bebê. Acredite ou não, essas chances são realmente decentes, disse Thorbarão. Você é um espírito real, mas deveria ter os genes de um espírito real. Você terá uma chance maior de se tornar um espírito rei. Ansem perguntou. Você está sugerindo que pode me dar? Thorbarão perguntou, com uma súbita melhora de seu humor. Sim. Não há muito sentido em eu mantê-lo, Ansem disse friamente. Ansem queria dar ao espírito com a maior chance, e ele pensou que Thorbarão seria a melhor escolha. Mas não tenho certeza se a chance aumentaria. Thorbarão suspirou. Bem, vamos esperar para ver. Ainda falta um pouco para que esteja totalmente amadurecido. Ansem gostava bastante dela, e ela sempre foi honesta. Isso foi uma grande vantagem em seus livros. Momento em que Queen voltou de sua caçada com Dragon Bland Snake. Eles trouxeram as carcaças de 6 criaturas de classe mutante de volta com eles, que, após o consumo, forneceram a Ansem 35 pontos genéticos mutantes adicionais. Ansem permitiu que Moment Queen permanecesse no abrigo depois disso, e ele próprio saiu para caçar em seguida. A cabaça de Bonheur era boa, mas as criaturas que ela absorvia pareciam desaparecer para sempre. Por causa disso, ele não a levou com ele. O urso branco ainda acompanhava Bonheur no dia a dia, e ele rapidamente se tornou seu brinquedo favorito. Ansem levou consigo um frasco com o sangue do urso, caso precise mais tarde para a caçada. Ansem há muito havia parado o movimento do abrigo, o que permitiu que as pessoas se familiarizassem com o terreno circundante.
E nesta caçada, Ansem decidiu ir para o oeste. Não havia muitos insetos nas proximidades, devido à cabaça de Bonner absorvendo grande parte da população. Para encontrar mais, ele teve que caminhar mais 80 quilômetros. Para facilitar a travessia, Ansem montou sua Dragon Blade Snake. E logo após a marca de 80 milhas, ele realmente começou a tropeçar em criaturas. A primeira coisa que encontrou foi um ninho de tanque ANT. Ele parou ao lado dela. Ansem pegou um canudo de metal e o colocou no cadáver de um inseto de ferro morto. Então ele se escondeu. Não muito tempo depois, algumas formigas-tanque saíram marchando de seu formigueiro. Seus nomes eram bastante enganosos, já que tanque ANT desmentia sua natureza relativamente frágil. Eles eram vermelhos e tinham o tamanho de um punho médio. Suas conchas eram duras, mas isso era apenas parte de como lidar com as formigas. Mas independentemente disso, eles saíram valsando e foram direto para a isca do inseto de ferro. Ansem não usou muito sangue, então foi apenas o suficiente para atrair algumas formigas. Isso era exatamente o que ele desejava, e depois que as formigas chegaram ao inseto morto, Ansem disparou uma flecha em um dos otários. Pet! A flecha flamejante atravessou o corpo da formiga-tanque-alvo. Formiga-tanque caçada por criatura mutante morta. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos genéticos mutantes aleatoriamente. As Tank Ants saíram de seu buraco uma a uma, em fila única. Ansem não decidiu caçar essas formigas de tanque porque elas poderiam fornecer a ele almas de animais decentes. Ele os caçou por causa de sua natureza. Eles sempre viveram juntos, e além do mais, a maioria das formigas dentro daquele formigueiro em particular eram da classe mutante. Eles eram tão pequenos que Ansem seria capaz de comê-los rapidamente e aumentar sua contagem de pontos genomutantes em um ritmo rápido. As Tank Ants também eram muito burras. Mesmo que as formigas à frente delas tivessem sido mortas, elas continuaram destemidamente sua marcha em fila única. Ansem ficou muito feliz por poder matá-los de maneira tão descomplicada. Era uma tarefa fácil, no geral, e a falta de atenção deles tornava isso um assunto simples. O tanque ANT Ansem mais forte detectado havia aberto apenas 3 de seus bloqueios genéticos. Mas com sua cintura sendo uma fraqueza como todo o resto, ainda era incrivelmente fácil de matar. Depois de matar 20 deles, Ansem recebeu uma alma de besta. Eventualmente, porém, o cheiro de sangue desapareceu. E quando tudo desapareceu, não surgiram mais formigas. Pegando os corpos daqueles que ele havia matado, Ansem removeu suas conchas e construiu uma fogueira na qual ele poderia cozinhá-los. Ah, isso é bom! Ansem comeu um e achou o sabor maravilhoso. A carne estava crocante e surpreendentemente doce. Formiga tanque mutante consumida, pontos genomutantes mais 1. Apenas um pouco de sal é tudo o que é necessário para esta deliciosa carne. Enquanto Ansem comia, porém, ele sentiu que algo estava errado. Ele estava nervoso e então se virou para examinar o ambiente ao seu redor. Então, ele avistou 2 olhos vermelhos olhando para ele de um arbusto próximo. Rapidamente, ele ficou alerta. Com suas habilidades e experiência, Ansem deveria saber que algo o estava observando muito antes. O que quer que o estivesse observando, não era nenhuma criatura velha. Capítulo 970 – Coelho de olhos vermelhos. Farfalhar. 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 Enquanto os arbustos farfalhavam, uma sombra branca saltou. Ansem estava congelado. Pelos olhos vermelhos, ele acreditava que um monstro horrível o estava observando. Mas esse não era o caso, tudo o que surgiu foi um coelho branco. Além de seus olhos de rubi, ele parecia um coelho comum, exceto por ter cerca de 1 metro de altura. Era como um ursinho de pelúcia enorme. Ainda assim, Ansem sabia que não deveria baixar a guarda. Ele tinha visto muitas criaturas fofas no passado, aquelas que se revelaram seres cruéis, vis e terríveis que só procuravam prejudicá-lo.
Ansem poderia dizer que era uma criatura mutante. Quantos bloqueios genéticos ele abriu, no entanto, ele não tinha ideia. A aptidão de Ansem ainda não havia atingido as alturas de sua serpente de sangue de dragão. Para competir com este coelho, ele sabia que teria que confiar em seu modo de espírito super-rei. O coelho usou suas patas traseiras para pular para Ansem, e Ansem imediatamente se preparou para invocar a serpente sangue de dragão. Mas, curiosamente, o coelho de olhos vermelhos apenas pegou a comida que Ansem estava cozinhando. Ele abriu a boca e começou a roer e mordiscar tudo o que conseguia. Ansem então pensou consigo mesmo: como você ousa comer minha carne? E falando nisso, quando nos santuários os coelhos decidiram começar a comer carne? E você é apenas uma criatura mutante humilde, como você ousa? As ações do coelho enfureceram Ansem, e ele rapidamente transformou seu punho em uma fênix de fogo. Sem demora, ele a balançou em direção ao bicho travesso. Pang! O coelho parecia ter uma aura de proteção ao seu redor, como uma caixa de cristal invisível a olho nu. Quando a chama da fênix entrou em contato com ela, o fogo se espalhou por toda parte, ao longo de toda a aura orbis. Nenhum único fio de cabelo do coelho foi chamuscado. Ansem ficou chocado. Ele era incrivelmente forte quando se tratava do uso do fogo, então ficou surpreso ao saber que não poderia quebrar sua proteção. Ele se sentou novamente e viu que o coelho estava totalmente imperturbável com o que Ansem havia tentado fazer. Por causa de sua falta de preocupação, continuou comendo a comida que Ansem havia trabalhado. E por isso sua raiva só aumentou. Seu desgraçado! O corpo de Ansem ficou envolto em uma chama negra. Repetidamente, ele perfurou o invólucro de vidro que protegia o coelho de danos. Múltiplas fênix se estilhaçaram contra a caixa protetora que abrigava o coelho, mas foi tudo em vão. O solo ao redor do coelho estava um pouco afundado, devido à deflexão do fogo, mas esse solo carbonizado e revirado era o único resultado que Ansem estava alcançando. O choque de Ansem continuou a aumentar. Ele pensou consigo mesmo: essa coisa também abriu 6 bloqueios de genes? O coelho de olhos vermelhos continuou a mordiscar a comida sem interrupção, mas, nesse ponto, Ansem percebeu que havia algo muito errado com ele. A aura vítrea que o protegia era totalmente transparente, mas se você olhasse de perto de lado, poderia ver uma camada de luz cintilante. Era como uma auréola, e Ansem contou 7 delas. Isso deve ter significado que o coelho abriu 7 fechaduras genéticas. É uma criatura de sangue sagrado. Embora isso pudesse ter acontecido, Ansem sentiu que era mais fraco do que uma criatura de sangue sagrado. O coelho era claramente um enigma, então Ansem decidiu deixar de socar um pouco e contemplar a curiosidade que estava roubando toda a sua comida. Sem saber o quão forte era, e se poderia ou não se tornar hostil, ele sabia que tinha que se acalmar um pouco. Tudo que Ansem tinha visto de seu poder era o escudo protetor que possuía, e ainda assim ele já estava maravilhado com a força dele. Seria tolice empurrar a criatura ainda mais. Não querendo mais socar o coelho, Ansem não podia fazer muita coisa. Ele deu um passo para trás e apenas lançou um olhar severo. A sobrevivência do mais apto era a regra número 1 quando se tratava de vida nos santuários. O coelho era claramente o mais apto entre eles, então não havia nada que Ansem pudesse fazer para impedi-lo de comer sua comida. Ansem decidiu percorrer o perímetro e verificar se havia ou não outras criaturas por perto. Depois de viajar brevemente, ele tropeçou em um desfiladeiro. Ele estava no topo e, quando se inclinou para dar uma olhada, viu muitos outros coelhos de olhos vermelhos. Por que há tantos deles? Se todos eles fossem da classe de sangue sagrado, o poder que eles teriam com certeza seria insano. Usando sua aura Dongguan, porém, ele foi capaz de determinar que eles não eram criaturas de sangue sagrado. Na verdade, eles eram bastante fracos. Eles devem ter sido as criaturas mais fracas que Ansem já viu durante seu tempo no santuário do terceiro deus. Ansem acreditava que sua forma física havia atingido apenas 300, ou por aí.
Embora eles possam ter dominado o santuário do segundo deus, aqui, eles não eram nada além de criaturas de rapina. Sem chance. Mesmo que meu ladrão de comida seja um rei coelho, não pode haver uma diferença tão clara de força entre ele e seus parentes. Esses fracos podem ter um rei de sangue sagrado? Ansem esgueirou-se pela ravina para ver mais de perto, enquanto refletia sobre o estranho cenário. Ele não alertou os coelhos, ele simplesmente desceu e observou. Os coelhos de olhos vermelhos eram muito menores do que aquele que havia roubado sua comida. Na verdade, eles pareciam coelhos comuns que você veria correndo pelas fazendas. Eles não pareciam criaturas vindas de um santuário tão perigoso. Ansem caminhou mais 16 quilômetros, seguindo sua descida. O número de coelhos era incrível, e ele tinha facilmente visto 1000 deles naquele tempo. E nenhum deles era hostil, ou mesmo de classe primitiva. Ansem não acreditava que eles pudessem esconder a verdade sobre seu fluxo de energia, então ele decidiu atacar um coelho com todas as suas forças. Este coelho também tinha uma barreira invisível de proteção. Mas este coelho era mais fraco e Ansem foi capaz de romper o campo de força e matá-lo. Criatura comum, coelho de olhos vermelhos morto. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos geno comuns aleatoriamente. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.